Olá, queridos, graça e paz, amém? Nós estamos aqui mais uma vez para esse tempo com Deus, de culto ao Senhor. Eu quero convidá-lo nesse momento a parar um pouco e nos próximos minutos nós vamos adorar ao Senhor, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Espero em Deus que estejamos aí na reta final dessa pandemia e possamos nos reunir publicamente no prédio da igreja e celebrar ao Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos tendo esse tempo aqui de culto através das redes sociais. Peço que você compartilhe com seus contatos, no Facebook, também o nosso canal no YouTube e também o Instagram da nossa igreja. Reúna a sua família, vamos juntos adorar e celebrar ao Senhor. Amém? Convido você nesse momento a fechar os teus olhos e nós vamos elevar o nosso coração diante de Deus em oração. Senhor Deus, nós pedimos a tua direção para esse momento de culto, pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor também fale aos nossos corações através da tua palavra. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, nós vamos ter uma canção com o nosso irmão Marcelo Almeida, que estará nos conduzindo nesse período de louvor e adoração ao Senhor. Lindo tu és, eu só
do Senhor. Nessa ocasião, nós vamos refletir em Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. O livro de Apocalipse, ele trata das últimas coisas. Na verdade, ele cobre o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O livro de Apocalipse é dividido em sessões progressivas, como se fossem 7 cenas. E ao caminhar para o fim, essas cenas elas vão ficando cada vez mais claras, cada vez mais nítidas. Na reflexão de hoje, nós vamos olhar sobre a segunda cena, ou a segunda sessão do livro de Apocalipse. Essa sessão, ela vai do capítulo 4 ao capítulo 7, a visão dos céus e a abertura dos 7 selos. No capítulo 4, o apóstolo ele vê Deus, Criador de todas as coisas, majestoso em seu trono de glória. Já no capítulo 5, ele vê o Cordeiro em pé diante do trono, recebendo o rolo contendo a história de toda a humanidade em suas mãos. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrava ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouros cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi uma voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Eu queria pensar com os irmãos nessa noite no seguinte tema: a história está nas mãos do Cordeiro. A história está nas mãos do Cordeiro. Jesus é o único digno de conduzir a história da humanidade rumo ao seu triunfo final. Jesus é o único digno
de conduzir a história da humanidade até o seu triunfo final. O Hernán Dias Lopes, um renomado pastor e muito respeitado pastor no nosso meio, ele diz assim no seu comentário em Apocalipse: toda a história começa com Deus, está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus. Meu irmão, quando nós olhamos à nossa volta, nós podemos até achar que esse mundo está desgovernado, desordenado, devido ao caos que nós temos visto nesses dias. Porém, quando nós lemos Apocalipse 4 e Apocalipse 5, nós percebemos que Deus está no trono. E Ele tem o controle, Ele tem o governo de todas as coisas em suas mãos. Nós precisamos crer que esse aparente mal, que esse aparente caos está debaixo do controle de Deus. Deus tem propósitos para todas as coisas, em todo o tempo, diante de qualquer situação. Eu convido você a observar esse texto comigo e tirarmos dele algumas lições, alguns destaques importantes. Em primeiro lugar, Deus está no trono e tem o controle da história em suas mãos. Olha o que diz o verso 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Meu irmão, o texto diz que na mão direita de Deus está um livro selado com 7 selos. Vejamos o que isso significa. Em primeiro lugar, o apóstolo diz que na mão direita de Deus. Isso quer dizer, mão direita quer dizer a mão do controle, a mão poderosa, a mão operosa, controladora de Deus. É como se João estivesse dizendo, na boa mão de Deus está o livro. Em segundo lugar, nós vemos o livro. O que significa esse livro? Esse livro é o livro da história de toda a criação. Esse livro contém todos os decretos de Deus e todos os seus acontecimentos até o fim dos tempos. Então, esse livro que contém os decretos de Deus e a história de tudo até o fim, esse livro está na boa mão de Deus. O texto diz também que esse livro está selado com 7 selos. Selado com 7 selos significa que essa história ela está completa, traçada. Nada nem ninguém ficou de fora. Tudo foi determinado por Deus. Nada foi esquecido ou omitido. Meu irmão, a história não está solta ao acaso ou em refém das circunstâncias. Pelo contrário, toda a história da humanidade e a sua criação, elas estão nas mãos de Deus. Não importa a fúria de Satanás, não importa a agitação desse mundo, a história sempre estará nas mãos de Deus. O livro está selado na mão direita de Deus. Meu querido, isso precisa trazer ao nosso coração paz. Isso precisa trazer ao nosso coração alegria, descanso, esperança. Por quê? Porque o livro, contendo a história da criação, da humanidade, todos os decretos de Deus estão na boa mão de Deus. Na boa mão de Deus. Em segundo lugar, a gente percebe o único digno de romper o livro, de romper os selos e abrir o livro, do verso 2 ao verso 7. Veja comigo. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, com 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Eu gostaria de fazer mais algumas observações acerca desse livro. Primeiro, esse livro representa a história da humanidade e da criação até o seu final. O livro também está selado por dentro e por fora. Isso significa que ele ainda não havia sido revelado e nem cumprido. Um escritor chamado William Hendricks, ele diz o seguinte: o rolo selado indica o plano não revelado de Deus. Abrir o rolo e desatar os selos significa não somente revelar o plano de Deus, mas também cumpri-lo até o fim. Meu irmão, Jesus é o único digno de conduzir a história da humanidade rumo ao seu triunfo final. O texto agora, ele gira em torno de uma inquietante e grandiosa pergunta. Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Quem é digno? O interessante é que o texto começa falando de quem não é digno. O verso 3, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Interessante, quem não é digno? Não há ninguém digno no céu, nem anjo, nem arcanjo, nenhum dos seres viventes, nem mesmo os anciãos, e nenhum ser celestial era digno de romper os selos e abrir o livro. Não há ninguém digno no céu. Também não há ninguém digno na terra. Nenhum homem, por mais influente e poderoso que seja, nenhum governo, nenhum poder político, nenhum pacote econômico, nada aqui na terra poderia romper os selos e abrir o livro. Não há ninguém digno na terra. Mas também não há ninguém digno debaixo da terra. Nem o diabo, nem os demônios, nenhum principado ou potestade, nada pode romper os selos e abrir o livro. Meu irmão, meu amigo, o anjo disse que ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Por mais que haja seres poderosos na terra, no céu, debaixo da terra, nenhum deles é digno de ter em suas mãos o controle de todos os acontecimentos da história. Mais uma vez eu lhe digo, não há o que temer. Jesus é o único digno de conduzir a história da humanidade rumo ao seu triunfo final. João, ao se deparar com a indignidade das pessoas, o texto diz que ele chora, o verso 5. Então eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Meu irmão, diante da aparente má notícia, relatando a indignidade das pessoas, o apóstolo passa por uma crise de lágrimas, de choro. A crise de João envolve 3 aspectos. Primeiro, uma grande questão: quem é digno? Segundo, uma grande constatação: ninguém é digno. O terceiro, uma grande decepção: eu chorava muito. A crise de João revela a fraqueza e a impotência de todos nós. Olhamos ao nosso redor e percebemos um mundo totalmente desgovernado, desorientado, em pé de guerra. Vemos o aparente triunfo do mal, a violência, as guerras, as fomes, e nesses dias, essa peste terrível, catástrofes naturais. Esse é o motivo do choro do apóstolo, e esse também é o motivo do nosso choro. Isso não nos faz chorar?
A notícia da indignidade das pessoas em abrir o livro parece causar no apóstolo uma grande tristeza. Onde é que essa história vai parar? Talvez a pergunta que rondou a mente e o coração de João. Sem ninguém para abrir o livro, a história continuaria encoberta e incompleta. Quem é digno de abrir o livro e os seus selos? O Cordeiro é digno. Versos 6 e 7. O Cordeiro é digno de romper os selos e abrir o livro. Olha o que o texto diz. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Em resposta ao choro de João, vem o consolo de Deus na voz do ancião: não chore. Meu irmão, há consolo de Deus para nós. Deus põe um basta na angústia do seu servo e ele traz a solução. O digno é encontrado. Há alguém capaz de romper os selos e abrir o livro. Há alguém capaz de dirigir e dar sentido à história da humanidade. Há alguém capaz de conduzir a história até o fim. A solução da história é Jesus. A resposta da pergunta de João é Jesus. O livro da história está em suas mãos. Ele tem todo o poder e toda a autoridade para conduzir a história até o fim. Quem é digno? Jesus é digno. Digno é o Cordeiro. Jesus é o único digno de conduzir a história da humanidade rumo ao seu triunfo final. Por que ele é digno? Por que Jesus é digno? Primeiro porque ele é vencedor. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado e ele venceu a morte. Depois, porque Jesus é Deus. 7 chifres, todo poder, onipotência. 7 olhos, todo conhecimento, onisciência. 7 espíritos espalhados por toda a terra. Ele pode estar em todo lugar, onipresença. Aqui percebemos os atributos de Deus em Jesus, os atributos incomunicáveis, naturais de Deus em Jesus. Ele é digno, pois sua vitória foi conquistada na cruz. A vitória mediante o sacrifício. Esse é um dos grandes temas nas Escrituras. Cristo é a nossa consolação. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Messias vencedor. Pastor Hernando Dias Lopes, quero citá-lo novamente em seu livro, ele diz que ele é o Messias vencedor porque antes foi o Messias sofredor. Ele é o leão porque antes ele foi o cordeiro. Só Jesus é o único digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Em terceiro lugar, a gente percebe a adoração ao único digno, a adoração ao Cordeiro, do verso 8 ao verso 14. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi uma voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor.
Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Meu irmão, o texto termina com uma explosão de adoração ao Cordeiro. Esse é o clímax do texto. Nós encontramos aqui todos os personagens estão adorando aquele que está no trono. Os 4 seres viventes, os milhões de milhares de anjos e todas as criaturas existentes. Toda a criação se prostra e adora ao Cordeiro, único, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração. Algumas características contidas na adoração. Primeiro, eles adoram se prostrando diante do Cordeiro, com as suas harpas e orações em ação de graças. Eles adoram ao Cordeiro como nunca haviam adorado antes. O texto diz que eles cantam um cântico novo. Eles cantam os grandes feitos do Cordeiro. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Eles adoram ao Cordeiro por sua posição. Ele está no trono, à destra do trono. Aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Meu amado, nós temos motivos de sobra para adorar ao Senhor. Devemos adorá-lo por quem Ele é e por que Ele fez por nós. Não há o que temer. Deus está no trono e entregou ao Cordeiro a missão de conduzir a história. Nosso papel como igreja é continuar confiando e adorando ao Senhor, mesmo em meio às tribulações da vida. Tudo está debaixo do controle de Deus e do seu Cordeiro. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e nos conduzirá ao triunfo. Em meio às lutas, em meio às crises, em meio a essa terrível pandemia, não se esqueça, meu querido, Deus está no trono e entregou o governo da história nas mãos do seu Cordeiro. Eu quero encerrar com algumas aplicações, algumas afirmações que são úteis para nós. Em primeiro lugar, confie em Deus. Não confie nos homens. Não confie na força do homem. Confie naquele que tem nas mãos o livro que trata da condução da história das nossas vidas. Meu irmão, nós não cremos num Deus que criou todas as coisas e deixou ao acaso. Nós cremos num Deus que não só criou todas as coisas, mas que interage a todo momento com a sua criação. Ele está no trono e entregou o governo na mão do seu Filho, na mão do Cordeiro, na mão de Jesus. Entregue a sua vida também nas mãos de Jesus, pois só Ele pode conduzi-lo ao triunfo final. Não há nenhum outro digno, meu irmão. Não há nenhum outro digno, minha irmã, que não seja o Cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o único digno de conduzir a história da humanidade até o seu triunfo final. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus abençoe a sua família. E até o próximo culto, se Deus assim nos permitir. Queridos, para encerrarmos o culto dessa noite, eu tenho alguns avisos importantes para compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, quero dizer que a secretaria da igreja está aberta todos os dias, de segunda a sexta-feira, meio-dia até às 4 da tarde. Então, você que deseja
levar o seu dízimo, a sua oferta, ou pegar qualquer informação, você pode procurar o Bruno. O Bruninho está lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, de meio-dia até as 4 da tarde. Segundo lugar, eu quero divulgar aqui o nosso culto online, todas as quartas e domingos, às 19h30, através das redes sociais, do YouTube, do Instagram e do Facebook da nossa igreja. Aproveitando aqui a oportunidade, e quero pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? Um outro aviso é acerca das nossas células. Então, nossas células voltarão a se reunir na próxima semana, e eu quero dar um conselho aqui aos facilitadores, aos membros, para que tomem todas as precauções em relação ao lugar que vocês irão se reunir, também o número de pessoas. Se há na sua célula pessoas que estão ali naquela linha, né, de risco, então aconselho a não participar. Mas se a sua célula não for uma célula muito grande e também estiver na disponibilidade de se reunir, eu quero aconselhar os irmãos para que a gente comece a retomar os nossos encontros, né, de célula, guardando, né, as recomendações. Álcool em gel, máscara e também um número adequado e um espaço também adequado. Tá bom, meus queridos? E maiores informações, você pode procurar a secretaria da igreja. O Bruninho está lá, né, à disposição para tirar qualquer dúvida dos irmãos. Tá bom, meus queridos? Nós vamos encerrar o culto dessa noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Como eu digo sempre, o prédio da igreja está fechado, mas a igreja está aberta e avançando. Que Deus nos abençoe e até o próximo culto, se Deus assim nos permitir.